Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Mais um Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Os convidados de hoje são Nilo Soares, professor de História há 5 anos, e Dr. Vicente Januário Garcia, médico há 45 anos. Esse programa tem o patrocínio de Paulo Mancia, Assessoria e Consultoria Ambiental, e a Fundação Luzia Tejada. Faça sua doação a Médicos Sem Fronteiras. Acesse www.msf.org.com.br. O tema de hoje é a história do município de Tapes. Dr. Vicente, Nilo Soares, sejam bem-vindos ao Lagoa Debate. Bom, Tapes tem tantas histórias nesses 157 anos que, na realidade, não são 157 anos por algumas questões de histórias. O que tu acha? Tu acha que Tapes tem 157 anos? Ou é uma data peculiar, assim, que colocaram? Não, essa data a gente já tinha falado um pouco sobre esse assunto anteriormente, né? Que é uma data que ficou, onde foi elevada à vila a questão de Dores de Camaquã, pela primeira vez. Só que depois dessa data, ela foi extinta, né? A Dores de Camaquã voltou a ser distrito de Triunfo, de Porto Alegre, inclusive de São João Batista, que no caso hoje é Camaquã. Então é uma data que foi interrompida. E por mais de uma vez, a Sentinela conseguiu sua emancipação administrativa e logo depois foi extinto. Então, a última data mesmo que Sentinela, o Dores de Camaquã na época, né, conseguiu sua emancipação foi em 1913. E aí, a partir daí, não perdeu mais essa questão, essa condição de vila, né, que hoje é chamada de município, de cidade, né. E aí, em 1929, ainda teve, após 1913, ainda teve a transferência de sede do município de Dores de Camaquã, que saiu lá onde é hoje Sentinela, e veio para o Porto de Tapes, que também foi mudado o nome, né, de Porto de Tapes para Tapes, em 1929. Então a gente está comemorando uma data que na verdade ela foi extinta. Ela foi criada por uma determinada lei, a sua emancipação de Dores de Camaquã, e as leis posteriores depois cancelaram, revogaram aquela lei, então sendo considerado um município extinto. No momento que a gente é extinto, não tem mais como ficar comemorando uma data, né, contando o tempo, né, se foi extinto. Por isso que tem esse debate. E como é uma coisa que não gera, não envolve verba, não envolve voto, não envolve esse tipo de coisas que geralmente na área política é um atrativo maior, ela foi se perpetuando uma data que na verdade é um equívoco em função das questões legais, né? No momento que é extinto um município e ele volta a ser distrito de algum outro município, deixa de contar o seu tempo como emancipação. O que vale mesmo é a última emancipação, né, que nós temos em 1913, que poderia ser uma data a ser comemorada pelo Porto de Tapes, pelo município de Tapes. Ou então na transferência da sede, que é 1929, que é uma data que realmente o distrito, que era o Porto de Tapes, aqui se transformou em função do seu progresso, né, porque era muito grande em relação à antiga sede. A antiga sede, às vezes, não tinha dinheiro nem para manter a questão administrativa na época, por isso que ele era extinto, né, não tinha condições. E Tapes não, Tapes naquela época estava progredindo muito mais do que a sua sede. Houve uma inversão. E né, na própria lei já dizia que Tapes, então, foi elevada à condição de vila. Então, se a gente for analisar os documentos, né, a questão legal mesmo, a gente vai ver que 1857 não pode ser a data comemorada pelo município. Essa é um tema que quem lida mais com a história ou quem pesquisa mais vai ver que não tem condições realmente de manter essa data. E eu acho que legalmente bastaria um decreto municipal, alguma coisa assim, para resolver esse equívoco, né? Porque uma pessoa que comemora seu aniversário por muitos anos no dia 10 de janeiro, aí por algum motivo descobre que seu aniversário não era 10 de janeiro, era 15 de janeiro.
o que essa pessoa vai fazer? Se não mudar a questão legal, no mínimo ela vai parar de... Como é que vai comemorar uma data de aniversário, que é o dia do nascimento, né? Que não corresponde à realidade? Não tem como. Então é uma coisa que tem que ser atualizada, que tem que ser revista e que tem que ser alterada. Só que as pessoas não se interessam mais por esse tipo de coisa, né? É uma coisa que não tem muito atrativo. A gente está no dia a dia correndo para outras determinadas coisas e a questão política também não está muito interessada nessa questão histórica. Então, para nós, infelizmente, está se perpetuando uma data que é um equívoco e que a gente está passando para as novas gerações e que vai ficando, né? Por falta de uma atualização, por falta de uma correção legal. Essa transferência em 1929, sim, teria uma data específica a ser... 22 de maio de 1929, a transferência do município para cá. E é aí que Tapes, que era o Porto de Tapes, que era um distrito, realmente começa a questão administrativa, né? E aqui nós estávamos progredindo muito mais, aqui a plantação do arroz, né? Aqui era plantado muitas quadras de arroz, quando o Sentinela era poucas. Aqui tinha muito mais construção erguida, naquela época era importante isso, né? Tanto que Tapes era considerada, não sei se hoje atualmente está sendo considerada ainda a maior produtora de arroz do Rio Grande do Sul. Ainda porque começou cedo, né? Começou cedo. A primeira festa do arroz foi aqui, em 1937. Talvez esteja entre as cidades que mais produzem arroz, né? E naquela época foi muito importante isso, era a cultura principal, né? E aqui nós tínhamos, além do arroz, nós tínhamos a questão da fábrica de colchão de crina vegetal, né? Que era muito importante. A questão do porto, né? Que as mercadorias saíam aqui pela praia. Então, tudo isso fez com que Tapes, na época, tinha um progresso muito grande em relação à antiga sede. Então, se a gente conseguiu toda essa condição, a sede não veio para cá só porque quiseram mudar. É porque aqui realmente precisava ser emancipado, né? Tinha condições de ser emancipado e aí, no caso, foi mais fácil, na época, transferir a sede de Dores de Camaquã para cá, ao invés de emancipar, que naquele período não tinha muita emancipação, né? O Estado começou praticamente com quatro municípios, né? Que é Rio Grande, Triunfo, Porto Alegre e Santo Antônio. Então, se vai considerar essa questão dos municípios anteriores às datas, nós vamos ter que começar a pegar município mais anterior ainda, né? No caso de Porto Alegre, era de Porto Alegre e até o Rio Camaquã. Então, nós abrangimos o município de Porto Alegre também, né? Então, a questão da data, eu acho que tem que ser revista, e pode ser revista de uma maneira bem fácil, eu acho, com um decreto municipal, alguma coisa assim, só que tem que ter um interesse político, né, administrativo, né. E o senhor, doutor Vicente, o senhor chegou em Tapes em 1955? 56. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Depois o senhor foi embora e retornou novamente para a cidade. Sim, eu vim para Tapes em 56, guri, eu vim para cá, minha família se transferiu para cá, e eu vim então morar em Tapes naquela ocasião. Eu fiquei aqui até 1960, final de 60. Em 61 fui para Porto Alegre estudar e voltei em 71. Bom, falando sobre o início da história da cidade, quando o senhor chegou na cidade, como a cidade era naquela época? Antes de chegar na cidade, eu lembro da faixa, né? Sim. Eu lembro que a faixa estava em construção, a atual BR-116, que tinha um outro número naquela ocasião. Sim. Se não me engano, era BR-1, primeiro nome dela. Estava em construção e não era asfaltada, era toda de terra. Esse é um detalhe que eu lembro daquele tempo. Isso coloca mais ou menos a época de construção da BR, né? Sim. Quanto à cidade em si, é bastante diferente da atual, né? Os prédios, muito menos quantidade de prédios, ruas não calçadas, usina geradora de energia aqui no centro da cidade, não tinha uma série de dados diferentes, né? A gente pode especificar ponto por ponto depois, se tu quiseres. Sim. E a questão do antigo ginásio, que era das freiras americanas bernardinas. Sim, esse ginásio foi fundado em 1954, se eu não me engano. Um ano a menos por aí. Bom, dá para situar. Eu fui da terceira turma do ginásio em 56. Terceira turma em 56, então deve ter sido 54, provavelmente. Tá? Fundado, foi feito pelas irmãs Bernardinas, tá? Um ginásio particular, chamado Ginásio Alciado Carmo.
Mas mesmo no particular, essa construção contou com o apoio da comunidade no período, na época, né? Na verdade, a construção propriamente dita, né? Com certeza, A comunidade era muito participativa antes, né? Muito mais do que hoje. Sim. E as freiras, elas moravam na casa ao lado, certo? Certo. Durante muitos anos elas ficaram ali. Todo o tempo que o ginásio existiu, como ginásio, elas moraram ali. E como era o ginásio naquela época? Porque hoje em dia ele já está fechado, não está interditado praticamente por causa da construção. Certo. Ele tinha apenas o ginásio, para esclarecer o que era ginásio, né? O primeiro grau, hoje vai de primeira a nona série, né? São 9 séries atualmente. Antes eram dois módulos, um de 5 anos e um de 4. Tá? O chamado primário mesmo eram 5 anos. E depois tinha os outros 4 que eram chamados de ginásio. Ginásio é o nome que se dava a essa segunda fase do curso que depois foi englobado pelo primário, né? Tá? Para se entrar no ginásio tinha que fazer uma prova, né? Uma seleção, tá? Como se fosse um vestibular. Sim. Tá? E se entrava no ginásio. Esse ginásio aí, então, como eu estava dizendo, é dirigido pelas freiras, todas as professoras, todos não, grande parte dos professores eram freiras, tá? Tinham civis que eram professores. Por exemplo, o professor Melquiades Vieira, tá? Era professor lá, lembro do Flávio Garcia, o falecido Flávio Garcia, que ele era Existia assim um grupo de pessoas civis não ligadas à sociedade que ajudavam formavam um colegiado, que ajudava a gerenciar o colégio, fazia aquele meio de campo entre o colégio e os alunos e os pais. Então eu lembro que o professor, o seu Flávio Garcia, para quem não lembra, o Flávio era o esposo da dona Orminda Garcia. Hoje tem diversos Garcia na cidade aqui, né? Ele é chamado mais conhecido por Flávio do Correio. Os Correios naquele tempo eram dele. A concessão do Correio era deles, né? E voltando ao ginásio, então, né? Era um colégio particular, tá? Era particular. E se aprendia muito. Está certo. Depois veio a construção do outro prédio, né? Sim. Depois aí já era questão do Estado. Aí já foi a questão do Estado. Que tá? também contou muito com a contribuição da comunidade, né? Esse eu não sei dizer como é que também, foi. Tá? Também, muito mutirão, muita doação. E teve nesse meio tempo outro ginásio aqui, né? Foi um meio termo, onde depois foi o colégio ali, o Nova Geração. Sim, é isso que eu estou referindo exatamente. Tá, o segundo prédio, né? Esse foi construído pela comunidade, sim. Sim. Tá. Sim. A comunidade se envolvia muito antes, Isso, né? As famílias, a população era menor, até pela questão cultural. Eu até lembro, desculpa, eu até lembro que meu pai foi festeiro de uma dessas festas aí na década de 70, por aí, no mesmo ano, entendeu? E uma das condições é que 50% da verba do lucro da festa fosse destinada à construção desse ginásio. Sim. Então isso eu lembro desse detalhe ainda. Era mais um motivo para a população colaborar também nas festas, participar, né? É que mudou muito, né? Isso aí foi há 50 anos atrás? Quase 50, não bem 50, mas quase 50, né? Mas esse é o problema da atualidade, né? Não é que as pessoas deixaram de participar ou não querem por algum motivo, né? É que vai mudando, né, a vida das pessoas, tudo. Os atrativos, a questão dos custos, né? Antes as famílias aqui praticamente, para se manter lá com o trabalho delas, era basicamente alimentação e vestuário. E, claro, a propriedade, né, a residência. Hoje, qualquer família de classe, às vezes, tenha mais dificuldade, ela tem tantas outras despesas. É a luz, é o celular, é a coisa que a gente criou, né, que a humanidade criou, e que acabou escravizando todo mundo, que a gente, ao invés de a gente ter mais participação na sociedade, a população mais integrada, cada um está vivendo a sua vida meio que individualmente, né, a sua família individualmente, para bancar esses custos, para usufruir dessas novidades, né? E aí vai deixando a questão social um pouco prejudicada. Ao invés das pessoas se unirem em prol de alguma coisa, em bem de todos, cada um está tentando lutar individualmente pelos seus interesses, né? E aí muda bastante. Hoje mesmo um festeiro deve ter muita dificuldade, né? Com certeza não. Com certeza não arrecada nem 10% do que poderia arrecadar 30, 40, 50 anos atrás também. Eu mesmo fui festeiro ali mais de uma vez, lembro também que
numa declaração conseguimos arrecadar 12 reis, 12 vacas. Sim. Coisa hoje que seria impossível, não? Sim, com certeza. Naquela época tinha mais uma união da comunidade, até pela do própria que hoje em sociedade dia. em si, que não tinha outras opções também, né? Então as pessoas viviam mais na sua comunidade, então tinha que participar. Isso é evolução, né? Evolução não quer dizer melhoria. Evolução quer dizer mudança. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, quando se fala em evolução, a gente sempre pensa em evoluir, quer dizer, melhorar. Para melhorar. O significado de evolução não é melhoria, sim mudança. E essa evolução... E de mudança e a gente sente mais essa evolução na questão tecnológica, né? Mas na questão humana, a gente está quase tendo um retrocesso, né? Nos dias de hoje. Com certeza. Voltando ao início da história de Tapes, tu falaste do Porto. Porto de Tapes. Tapes, na verdade, surgiu o Porto de Tapes lá na história ainda de Patrício Vieira Rodrigues, com a charqueada, né? Em torno de 1825, 1830, nessa época. E a partir dali que começou um núcleo urbano, né? Com um funcionário, com um escravo, com algum viajante, alguém que vinha morar para cá para explorar alguma coisa na volta. Aí o Patrício também colocou um comércio. Então, as mercadorias dele, o charque, no caso, ia por embarcações. Depois as mercadorias da região continuou indo por embarcações. Então, o distrito aqui era conhecido como Porto de Tapes. E aí é onde escoava praticamente a produção, nossa produção, né, por barco. O arroz, que já estava, né, funcionando bem, e os outros produtos. Quando eu vim para Tapes ainda existia a navegação Riachuelo, existia ainda. Tá? Eu acho que, na verdade, parou essa questão do transporte pela água a partir de 1950, 60, né? Que aí começou a indústria dos caminhões, as estradas. Foi com a BR, Exatamente. Aí dizem que nos portos os funcionários não tratavam de mercadoria, tinha muito desperdício, e aí os caminhões começaram a entrar, e aí começou a melhorar essa questão, né? De sair mercadoria ser entregue direitinho. Então, o porto aos poucos foi desativando, não só em Tapes, né? Todo o Brasil voltou para a rodovia, né? Então a questão fluvial... Desativaram as ferrovias também, né? Exatamente, ficou mais na questão dos caminhões, do transporte de caminhões, que hoje é um problema para nós, hoje, né? se viu que houve um erro, né? Houve um erro de projeto. Bom, vamos um rápido intervalo comercial e voltamos já com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Quem é esse cara que nasceu em 25 de dezembro, há 2014 anos atrás? Natal. É tempo de doação. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Faça como a Fundação Luzia Tejada e doe R$1 por dia a Médicos Sem Fronteiras. Salve crianças da miséria. Acesse agora msf.org.br. Voltamos com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Nossos convidados de hoje são Nilo Soares, professor de História há 5 anos, e Vicente Garcia, médico há 45 anos. O tema de hoje, do debate, é a história do município de Tapes. Como estávamos falando no bloco anterior, estávamos terminando o assunto do porto, que vocês estavam tratando. É quando surgiu a questão urbana, né? Sim. Então, a partir do Patrício veio a questão da charqueada, e a questão do porto, aí começou a se desenvolver o município, depois do ciclo da charqueada, como a gente pode dizer, né, veio o ciclo do arroz e da crina vegetal, que a crina vegetal é um assunto, uma parte da história muito importante do nosso município, que ajudou a desenvolver muito, tinha muitas indústrias de colchões aqui, e a gente exportava essa crina vegetal para várias partes, né, do país, inclusive fora do país. E é uma parte da história que ficou esquecida, né?
O que é a questão da crina vegetal? Sobre isso. Nós comentamos um pouco sobre isso na outra vez, né? A parte da crina vegetal, que era das folhas, né, das palhas do butiazal, que era transformado em crina para fazer os colchões e para estofados, né? Antes da espuma, que não tinha. Então essa parte também colaborou muito assim para a questão do núcleo urbano começar a se desenvolver mais. E aí depois continuou praticamente ao arroz, né? Continuou o arroz, um pouquinho do turismo na década de 80. Então a gente tem alguns ciclos, mas a crina vegetal é uma pena que foi esquecida, porque hoje, por exemplo, na nossa praça central, acho que não tem nenhuma árvore, não, nenhum pé de butiá, como a gente diz, né? Que represente a questão da nossa história, né? Tem tantas variedades de árvore e não tem um pé de butiá. E isso aí é importante para a gente saber o que aconteceu no nosso município. Hoje, como é que está a nossa história? Como é um município pequeno da metade sul, nós não temos um material muito rico, né, na questão por escrita, nossa história escrita. A gente tem mais imagens, fotografias antigas, a gente pode ver como é que era a cidade há décadas atrás, né, e que ela mudou muito. O progresso de Tapes é muito grande, apesar da gente não entender isso, porque há 50, 60, 70 anos atrás, praticamente, eram alguns prédios na cidade. E hoje não, hoje a gente tem muitos prédios e construção não para. É que a gente tem aquela visão de que a cidade em 10 anos não mudou muito, não está crescendo, está parada. Não, mas ela está evoluindo bastante. Nós tocamos nesse assunto da outra vez, né? Sim. E que se a gente olhar uma fotografia do centro da cidade de 50 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje. A praça era... Então é através das imagens que a gente vai ver a transformação da nossa história. A gente não tem muita questão da escrita, né? Muitos registros, sim, mas a parte histórica, nós temos um livro do Dr. Sibius, né? Que fala sobre a questão do início do município, mas ali é muita questão de números, de dados, né? Uma leitura assim que a gente possa ler e entender mais sobre a questão da cidade, né? Então a gente dá recebido as imagens. De registros com datas é muito peculiar, né? São poucos, porque são poucos. Não tinha interesse na época, né? Não tem uma previsão. E como é uma cidade pequena, datas, né? Sim. Não são cidades, por exemplo, que a gente tem aí rica nessa questão aí histórica. É Porto Alegre, é Pelotas, são polos antigos, né? Que começaram a desenvolver mais o estado e que cresceram muito. Aí sim, aí muita gente interessada na história, em produzir livro, em fazer registros. E a gente não tem muito ainda isso aqui em Tapes. Por isso que nós temos dificuldade, às vezes, de falar sobre a história, né? Propriamente dita, né? De registros são muito poucos. Acho que foi a Adilis Peixoto que deixou um livro na prefeitura, tipo um registro da época, o que tinha, como é que funcionava, né? Tem o Dr. Sibius de Camacuã que fez um relato também da região, né? E ali a gente pega muitos dados de Tapes. E é ali que a gente vê essa questão do crescimento que teve Tapes nessa época aí, né? Antes de vir a sede para cá, comparado com a sede e com outros municípios, né? Tem um outro livro também do seu Levino Martins, só que ele mesmo produzia com máquina de escrever, né? Sim. E mandava encadernar, coisa e tal. Muito interessante o livro. Ali também consta muitos dados sobre o município. E praticamente fica por aí. Sim. Nós não temos uma questão, uma parte para pesquisar, né? Sim. Então, muita questão da parte oral também. A gente conversa com as pessoas, cada um contribui com alguma coisa. Como é que era, o que lembra. Muitas pessoas na cidade são historiadores e gostam da história, sim, e procuram e pesquisam, né, sobre isso. Sim, alguma coisa que tem, né? Alguma coisa sempre se acha, né? Sim. Tá. Tinha um cinema ali, onde é o Café Central, tinha o Cine Roma. Cine Roma, né? Aí Tapes é uma cidade que tinha isso, tinha aquilo, só que, por exemplo, o cinema, que é uma referência que a gente sempre tem, né? Tapes tinha cinema, agora não tem. Na verdade, o cinema terminou em uma maioria das cidades do interior, em função do advento da televisão, né? Depois da televisão, aí começou outros equipamentos também, então as pessoas não tinham aquela... Onde é que se viu um filme? No cinema. Agora não se vê em casa. Então começou a mudar essa questão cultural aí, não de Tapes, o mundo todo, né? Então começou o quê? A não ter um bom público para o filme não atraía mais um público para manter a questão da despesa do cinema. Aí começou a vir uns filmes mais picantes, mais... Quando voltou o cinema, voltou no outro formato, né? Foi aí nos shoppings. Em Porto Alegre fechou os cinemas antigos, para ver a questão da mudança, né? Porto Alegre tinha mais de 20 cinemas. Só na Andradas ali tinha uns quantos cinemas. E aí fecharam todos também. Então não é uma que Tapes tinha cinema, agora não tem, parece que é um problema de Tapes. Na verdade não é, né? Vai mudando a história, vai evoluindo e a gente vai se adaptando. E como outras coisas, que tinha fábrica de vinho, fábrica de sabão, como é que a gente vai produzir um determinado produto numa cidade pequena se uma grande indústria na proximidade... Nós tínhamos fábrica de refrigerante, refrigerante. E não tem lugar nenhum mais isso. Não tem. Tem algumas Nós tínhamos a famosa gasosa do Ebel.
Era Nassis Brasil? Nassis Brasil. Tu lembra da Ferrari? E não fazia um vinho também ali? Ferrari Liderança? Não fazia um vinho Lembra também? da Ferrari Liderança? Sim, sim. Do mesmo dono ali, Há né? 15, 20 anos atrás tinha Ferrari Liderança, eu acho, ainda. Sim. Mas eles fabricavam vinho também, não? Não, ali Não? o seu Ebel fabricava os refrigerantes. Refrigerantes, É. tá. É. Então são coisas que era necessário produzir na cidade, porque não tinha as grandes indústrias ainda produzindo em grande escala, né? Hoje como é que vai concorrer com a Pepsi, com a Coca-Cola, com a Antártica? Tínhamos torrefação de café. Né? Café onça. E hoje, se nós tivéssemos aqui, o custo de uma pequena fábrica ia ser muito grande. É. Então é mais fácil ir no supermercado, pega um café que veio lá, não sei de onde, não sei quanto é que está o preço, mas é uma coisa Claro. teoricamente barata, né? É. E se fosse produzir em pequena escala, uma pequena indústria. Então, TAPS tinha um monte de coisa, claro, mas as coisas vão mudando, né? Sim. E a gente está evoluindo muito, porque quem mora em TAPS tem tudo que precisa. Sim. Por exemplo, eu tinha que estudar, eu não... Hoje a internet não te obriga mais a tu viajar para em determinado lugar, para estudar. Hoje em dia tu tem todas as informações. Então, uma pessoa interessada em descobrir, em estudar determinada área, ele pode, aqui em TAPS ele pode estudar. Inclusive com as faculdades à distância. Então não precisa mais se deslocar, sair, coisa e tal. Tem gente que pode trabalhar, muita gente trabalha em casa hoje em dia. E trabalhar em casa, o que é? O uso da internet. Ele pode trabalhar aqui, pode trabalhar em Sentinela, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, como se diz, né? A pessoa pode trabalhar. Então, essas coisas vão mudando. E aí, TAPS, perto de Porto Alegre, é uma cidade ainda que é muito bom de viver e que a gente critica muito, né? Porque tinha isso, porque não deu aquilo, porque o prefeito... Mas a gente tem que analisar toda a questão, né? Por que os prefeitos, geralmente, a gente reclama? Porque a prefeitura é uma prefeitura pobre, um município pobre, nunca vai ter verba suficiente para agradar e fazer, no mínimo cumprir as suas obrigações é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Contar com as pessoas, contar com os funcionários, pagar a folha. Então a gente é muito simplista, né? Às vezes a gente tem que entender um pouquinho mais do assunto. Porque o prefeito não fez tal... Algum motivo tem. Tudo bem que às vezes pode ter, de repente, uma falta de iniciativa, mas são pontos específicos, né? Não dá para generalizar a coisa. Os próximos prefeitos que vierem vão ter os mesmos problemas que os atuais. Talvez um pouquinho melhor ali, um pouquinho pior ali, mas não vai resolver a nossa questão do município, né? Que é um município, infelizmente, um município pobre. Por quê? Porque na história de TAPS nós temos a monocultura do arroz e o latifúndio. São dois problemas gravíssimos em qualquer município que concentra a renda. No momento que tu concentra a renda, poucas pessoas vão usufruir do lucro dessas atividades. Enquanto que a população vai ter dificuldade de ter um bom emprego, de trabalhar, de ganhar, que hoje em dia já está melhor um pouco, né? Antes era pior ainda. Mas nós ainda sofremos com a concentração, por exemplo, as nossas terras aqui no rural. É arroz, são várzeas, né? Então praticamente ainda é o arroz. Quem é que ganha na plantação do arroz? O proprietário de terra, que nem sempre é o plantador, né? E talvez o que plante consiga algum dinheiro também, mas não precisa de mão de obra, é muito pouco, é a questão da máquina, né? E o lucro que dá fica concentrado em 1, 2 famílias. Então, como é que o município vai ter dinheiro? É diferente de outros municípios, que nós temos o quê? Várias propriedades pequenas, minifúndio, que produzem vários produtos, né? A policultura, e que todo mundo tem um pouco de dinheiro. Se todo mundo tem um pouco de dinheiro, todo mundo vai gastar onde? No comércio local. E aí a cidade se desenvolve, o comércio, o emprego. Tá? Então não é uma questão de que TAPS, que o prefeito, que nos últimos anos não cresceu. Não, tem que analisar todas essas questões aí de concentração de renda. A gente não tem grandes indústrias, então tudo isso reflete tu chegou na nessa nossa questão economia, do né? arroz, muitos proprietários da região aqui, de TAPS, do interior, estão, digamos que não reclamando, mas não estão satisfeitos, porque mudou bastante. Mas a cultura de quem produz arroz e de outras áreas também sempre foi essa, né? Sempre foi. Sempre está ruim. E realmente quando produz muito, o que acontece? O preço cai. Quando produz pouquinho, que é ruim produzir pouco, o preço sobe um pouco. Então, estão sempre naquela questão de refinanciamento. Mas o nosso problema maior também é a questão dos proprietários, que os grandes proprietários não moram em TAPS, não gastam em TAPS. Eles arrendam a terra. E quem tem que trabalhar e produzir e bancar o custo, às vezes nem tem lucro, porque tem que pagar 20%, 30% para o dono da terra, que seria o lucro da lavoura que vai embora de TAPS.
E tudo que é produzido, aplicado nas lavouras, geralmente é comprado de fora também. De fora então, também, não é da cidade. Não estou falando, não sou contra o arroz, mas é que a monocultura do arroz ela transfere essa dificuldade econômica depois para a cidade, para o município, né, onde é produzido o arroz. Que aí são poucos empregos, a renda é concentrada. Isso a gente vê em vários exemplos. A gente pega uma cidade, Canguçu, pega São Lourenço, que produzem vários produtos, várias propriedades pequenas. A cidade se desenvolve muito mais porque as pessoas gastam ali, né? E o dinheiro, praticamente, o que é produzido não sai, como é no caso do arroz. Sim. Estávamos falando antes dos mercados. Hoje em dia é supermercado, mas antigamente eram bodegas, armazéns, tinha um atacado de varejo que eram vendidos em sacos. Como era naquela época? A granel. Isso. Bom, supermercados não existiam, né? Pois é. Essa é a versão moderna, tá? Realmente existiam assim os chamados atacados, tá? Eram empresas que revendiam, faziam o meio de campo entre a indústria e o pequeno armazém, né? Aqui em Tapes tinha, por exemplo, o atacado do Luiz Pinhatti, tá? Que é o pai do Luiz Fernando Pinhatti, e tinha do Munari, tá? Naquela época. Então eram dois atacados que tinham em Tapes, os dois nascidos do Brasil, que naquele tempo se chamava, tinha outro nome. O professor de história deve saber. Não, mas não vem. É atacado mesmo, acho, não é? Sim. Então essas empresas revendiam para aqueles pequenos vendedores, né? Eram chamados atacados. E varejo, então, são aqueles que vendem em pequenas quantidades. Compra do maior e repartem, né? Chamado varejo. Sim. Tá? Ou são os armazéns, ou vendas, ou um apelido também que se chamava, usasse o termo bodega. Isso. Todos são termos que se usavam, entendeu? Tá? Sim. Meu pai, por exemplo, tinha um armazém, tá? Aqui fora da cidade, a 5 km aqui, em Capivaras, tá? Não era um atacado, tá? Era mais um armazém mesmo, não. Só que ele comprava mais direto em Porto Alegre, não comprava muito aqui, tá? Ele vinha um caminhão, ia lá, comprava um monte de coisas, tá? E vinha um caminhão e descarregava no armazém dele, né? Com isso ele conseguia ter um preço menor. Sim. Tá? Aí fornecia os granjeiros, os empleiteiros, você vai falar que faz parte da história, né? Os empleiteiros faz parte da história também, que hoje não existe mais, né? O que são os empleiteiros de granjas? Como não existiam ceifas e colheitadeiras para o arroz, toda a colheita do arroz era feita à mão, na base da foice, tá? Foice de cortar, não foice de ir. Tá? Então, assim, o seu fulano tinha uma granja, empleitava aquela propriedade para um terceiro cortar, tá? Esse terceiro aí, então, que é chamado empleiteiro. Esse contratava muitos homens, tá? E se estabeleciam lá e cortavam aquela lavoura, tudo à mão, tá? Depois faziam as pilhas de arroz, chamadas de medas, depois então eram trilhadas na trilhadeira, tá? Assim que era colhido o arroz. Sim. Então, voltando ao meu pai, que tinha o armazém, então meu pai fornecia aqueles empreiteiros, entendeu? Tá? Eles compravam lá tudo o que precisavam e no final da colheita pagavam, tá? Sim, mas era bem diferente de tu comprar naquela época do que tu ir hoje no mercado, por exemplo, que é tudo em saquinhos prontinhos. Ah, sim, os saquinhos prontinhos é outra realidade, tá? Sim. Hoje tu vai comprar 1 quilo de açúcar, tu vai no mercado e pega papel 1 quilo de açúcar, passa na caixa e paga, tá? Sim. Naquele tempo tu chegava no balcão e pedia, cara, 1 quilo de açúcar. Ele tinha que pesar. Aí ele pegava um pacote, botava açúcar, pegava do saco, tá? Ou da tulha, pesava, tá? Empacotava e entregava, né? Aquela palavrinha que a gente falou, a questão da evolução, né? As coisas, né, vão se adaptando, né, com o crescimento populacional e tudo mais, né? Mas mudou bastante, muda bastante. Muda muito. Nós tínhamos há pouco tempo a questão dos representantes comerciais. Isso. Representava as indústrias. Então, era gente geralmente de uma certa economia boa, ganhava um bom dinheiro, eles viajavam para as cidades para vender os produtos da indústria.
Sim. E tinha muito representante comercial e ganhavam muito dinheiro. Hoje já mudou. São raros e os que tem talvez nem ganhem muito, porque a indústria está vendendo direto já para o comerciante, através da internet, através do telefone. Então já não existe mais, quase está em extinção essa questão do representante comercial. Porque hoje tu faz o contato direto com a indústria, né? Então a questão de baratear também para vender mais, então começam a cortar custos e se adaptar. É a questão do supermercado, surgiu para atender o público. E as indústrias, né, como já sai tudo empacotado, pessoal, imagina chegar hoje no supermercado de dietética, como exemplo, e tu for comprar 1 quilo de açúcar, meio quilo de café, e vai ter que ter alguém para pesar para ti. Né? Se hoje nós já temos uma certa fila, né? Claro. Imagina, sim, hoje imagina. seria inviável. É aquela questão da evolução. Seria? A gente vai se adaptando sempre. A questão do arroz, mesmo, o senhor falou, os empreiteiros que cortavam manualmente o arroz. Nesse período foi importante a questão do arroz para a nossa questão da cidade, porque vinha muita gente para trabalhar aqui também. Então tinha mão de obra, era necessária a mão de obra na agricultura mais, né? Sim. Então as coisas vão mudando muito, a questão. E antigamente mudava a cada 10, 20 anos, mudava muito. Sim. Hoje, há 3, 4 anos já muda muito. Muda tudo. É muito veloz, né? Bom, vamos terminar de abordar isso no terceiro bloco, então. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Quem é esse cara que nasceu em 25 de dezembro, há 2014 anos atrás? Natal. É tempo de doação. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Faça como a Fundação Luzia Tejada e doe R$1 por dia a Médicos Sem Fronteiras. Salve crianças da miséria. Acesse agora msf.org.br. Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Quem é esse cara que nasceu em 25 de dezembro, há 2014 anos atrás? Natal. É tempo de doação. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Faça como a Fundação Luzia Tejada e doe R$1 por dia a Médicos Sem Fronteiras. Salve crianças da miséria. Acesse agora msf.org.br. Voltamos com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Nossos convidados de hoje são Nilo Soares, professor de História, e Dr. Vicente Garcia, médico há 45 anos. Lembrando dos nossos patrocinadores, Paulo Mancia, Assessoria e Consultoria Ambiental, e a Fundação Luzia Tejada. Como estávamos abordando no outro bloco, estávamos falando dos representantes comerciais. Só para finalizarmos esse assunto. Isso aí é mais um exemplo da questão que a sociedade vai mudando, né? E a gente vai se adaptando. No momento que precisava antes um representante comercial, hoje a fábrica vende direto para o comércio, através da internet, através do telefone, né? Então não precisava mais aquela etapa do representante comercial. Isso quer dizer o quê? Que vai diminuir
em determinado momento, o custo, né, da operação, e talvez o produto seja mais barato ao consumidor, né? Só que hoje o problema do consumidor, que a gente fala tanto que não tem dinheiro, porque são muitos produtos. Antigamente se consumia a questão da alimentação e do vestuário. Hoje tem tudo quanto é tipo de produto que as pessoas consomem, de todas as classes sociais, né? Hoje todo mundo tem, por exemplo, conta com celular. R$10, R$20, R$50, R$100, seja lá o que for, né? Então, todo mundo tem o carnê de uma televisão nova, todo mundo tem. Então, na verdade, a gente falar que o salário mínimo, realmente, o nome já diz que é mínimo, né? Mas se a gente for ver o que cada pessoa gasta no seu salário mínimo, vão ver que boa parte já não é mais alimentação e vestuário. São outras coisas que o progresso, que a evolução vai trazendo pra gente, né? Só para encerrar essa questão do representante. Tá certo. Para terminar nosso bloco, nosso programa, vamos falar da evolução. O que é a evolução para cada um de vocês? Dr. Vicente, o que tu achou da evolução de TAPES desde que o senhor chegou na cidade? Bom, evolução, tá? É sinônimo de mudança, como eu disse antes, tá? Sim. Não é sinônimo de melhoria. Isso. Tá? Isso eu aprendi com o professor Cortella. Por isso que eu tratei o termo agora evolução. Tá questão de mudança. Eu também achava que a evolução era a melhoria. Melhoria, né? pois é. Eu aprendi há pouco tempo com o professor Cortella, tá? Que evolução não é melhoria, evolução é mudança. Então, houve sim evolução em TAPES, tá? Há uma grande parte para melhor, grande parte coisas que não podiam ter melhorado, mas não melhoraram, não. Mas faz parte da vida moderna, né? Acho que foi bem esmiuçado aí pelo professor Nilo, tá? Essas mudanças, tá? Que houveram. E o que eu acho dessas mudanças, perguntou, né? O que eu acho que melhorou? Até pela tua carreira como médico na cidade. Como médico, eu falo assim como médico, tá? Vou fazer um pequeno paralelo. Quando eu cheguei aqui em 71 como médico, que a segunda vez que eu vim para TAPES foi em 71, tá? Nós tínhamos um hospital funcionando, tá? Tínhamos condições de fazer cirurgia se fazia aqui, se fazia obstetrícia, se fazia, eu acho que praticamente tudo se fazia na cidade, tá? Nós era o doutor Olavo, Solon e eu, estávamos naquele tempo aqui, logo que eu cheguei, nós éramos 3. O Jacques veio depois, tá? Logo que eu cheguei. Nós éramos 3 e se fazia quase tudo aqui na cidade, entendeu? A gente fazia cirurgia, fazia obstetrícia, fazia parto, fazia traumato, fazia clínica, tudo era feito aqui. Raramente transferia alguém para outra cidade, raro mesmo, tá? Sim. Então, hoje o que se faz em termos de medicina em TAPES? Em termos de hospital, não se faz mais cirurgia, não se faz mais obstetrícia, não se faz traumato, não se faz quase mais nada. E então, a tua opinião, por que tu acha que a evolução foi para trás. Pois é. E na tua opinião, por que tu acha que aconteceu isso, que não se faz mais parto, cirurgias na cidade, no hospital? Bom, aí tem mais de uma faceta a ser observada. Tá? Primeiro, a própria evolução da medicina. Tá? Hoje é inadmissível fazer um parto, por exemplo, sem que haja sala de parto um cirurgião, um auxiliar, um obstetra e um anestesista. Tá? Naquele tempo a gente entrava sozinho para a sala de parto, com a freira ajudava, entendeu? Tá? Uma menina lá, chamada de uma auxiliar de enfermagem. Então a gente fazia sozinho uma cesariana. Desculpa interromper, mas tinha as parteiras ainda que faziam em casa mesmo. Tinha as parteiras que faziam em casa, tá? Sim. Tinha as parteiras que faziam em casa. Então se fazia por exemplo, um parto, uma cesariana, só o médico com uma menina, um auxiliar, 2 ali no caso, né? Tá? A freira fazia anestesia, às vezes, para algumas cirurgias, como cirurgia abdominal, vesícula. Isso a freira fazia anestesia, tá? O doutor Solon, Olavo ou eu, a gente operava isso aí aqui em TAPES, tá? Sim. Tá? Com anestesia desse tipo aí, anestesia com éter no nariz. Quando era para fazer uma anestesia para, por exemplo, uma cesariana, que não era com éter, era com uma injeção na coluna, tá? O próprio médico fazia isso aí, tá? Fazia injeção, anestesia. Tá? Fazia anestesia e era rapidinho. Então, assim, houve uma evolução muito grande. Primeiro que hoje não é mais admissível fazer isso. Mesmo que tenhamos todas as condições no hospital, não se faz isso. Tá? Mudou tudo, entendeu? E o segundo aspecto que mudou, além da evolução da medicina, foi a regressão do hospital. Tá? Então, a gente tem hoje, está em reforma, mas a gente teve o parque do hospital caiu há uma década atrás, tá? Caiu. A reforma está em 3 partes. Uma parte foi reformada há alguns anos, outra está sendo reformada agora, que está bem no fim, e fica uma terceira parte ainda, cuja reforma ainda não iniciou.
E tu achas que depois dessa reforma pode ser que eles façam com o final dessa segunda fase agora, eu não sou autoridade para falar nisso, tem que falar o secretário da saúde ou o prefeito, tá? Mas eu vou falar assim pelo que eu sei extraoficialmente, tá? Sim. Que vai funcionar a parte de ambulatório, toda a parte de emergência de ambulatório, tá? Que essa parte fica toda funcionando agora como se fosse um pronto-socorro de verdade, tá? Sim. Em breve deverá funcionar. E quanto à parte quando o hospital estiver todo pronto, não sei como vai funcionar, porque aí tem que ter um cirurgião, um anestesista, um obstetra, pediatra, não sei, vai uma equipe muito grande para uma cidade muito pequena. A tendência é regionalizar. O que é regionalizar? TAPS faria só uma especialidade, por exemplo, obstetrícia. Tá? Barra do Ribeiro faria uma outra especialidade, por exemplo, traumato. Então, cada cidade pegaria uma especialidade, tá? E faria aquela especialidade para a região. Isso seria a tendência, não sei se vai ser realmente feito isso. Do ponto de vista de medicina, seria isso. Sim. Seria adequações, né? Estão sendo feitas adequações, né? Exatamente. Pelo próprio crescimento da população, pela falta de verba, que é uma coisa crônica. Então vai se ajustando. Daqui a pouco, nos últimos anos a gente tem a questão da ambulância, né? Deu um probleminha, bota a ambulância e manda para um centro maior. E aí concentra, né? É uma coisa que administrativamente e financeiramente, de repente, fica mais facilitado. Só que para a população, para a gente que precisa do serviço, a gente reclame com razão, né? Porque às vezes demora, tem que se transferir, tem uma série de coisas, por exemplo, não pode fazer um parto na cidade. Mas isso é só para contribuir, ó. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que Guaíba, que tem muitas indústrias, que é uma cidade grande, Guaíba não estava fazendo parto no seu hospital. Era tudo em Porto Alegre. Por quê? Se Guaíba tinha esse problema, imagina um município pequeno e pobre da nossa região aqui, como é que ia ser diferente? Então, eu só queria alertar que não é uma coisa de TAPS, é que as pessoas muito nas conversas, não, porque TAPS não tem, porque TAPS... Não, gente, é uma questão geral, não é só a questão de TAPS. Essa questão da medicina se vê muito, né? Está centralizado em Porto Alegre, na verdade, tem gente de todo o estado. Quando se visita hospitais em Porto Alegre, fica na frente de um hospital qualquer lá. É só interior. É só interior. Filas e filas de ambulância levando gente de todo o estado. Que infelizmente por questões financeiras e adequações se forçou a ter esse tipo de problema. Tantos que vários municípios aqui da região, eles fazem, digamos, não excursão, mas eles lotam um ônibus. Sim, diariamente, diariamente para consultas especializadas. Mas olha só, a questão da população, a questão dos problemas. Como é que um município pequeno, por exemplo, vai ter todas as especialidades? São tantas? Não, vai ter que se centralizar em grandes polos, né? E aí acontece essa questão da pessoa precisar de uma consulta, ter que ir para uma outra cidade, marcar com uma antecedência. Mas isso é um problema que, infelizmente, é geral na nossa saúde, né? Sim. Mas voltando à pergunta que eu lhe fiz no início, Vicente. Sim. Sobre o que tu acha da evolução da cidade, desde que tu chegou. Realmente houve uma grande evolução, tá? Fazendo assim uma pequena recapitulação. Nós tínhamos indústria eu falei antes, de refrigerante, aí os grandes indústrias tomaram conta. Nós tínhamos torrefação de café, os grandes tomaram conta. Só uma curiosidade, não existia um posto de gasolina, tá? Não existia um posto de gasolina. Mas então, todo o petróleo, gasolina, querosene, diesel, vinha em tonéis de 200 litros, tá? Trazidos geralmente de canoas, um caminhão comum, tá? Enchia aquele caminhão de tonéis, tá? Chamavam de tambores, e traziam para a TAPS, que tinha os distribuidores, tá? Então tinha naquele tempo o Oliveira Pellegrino, era um distribuidor. Meu pai foi por algum tempo também distribuidor. Tá? E quem mais que distribuía aqui em TAPS, eu não me lembro bem quem distribuía, mas me lembro do Oliveira Pellegrino, meu pai que distribuía para os granjeiros, tá? Não lembro mais quem distribuía, mas era assim. Aí era tirado daqueles tambores, aí passava para os carros direto, né? Não eram muitos carros mesmo, né? Sim. Tá na base da mangueira. Isso aí foi apenas como curiosidade. Sim, né? sim, interessante, né? Interessante relembrar essas coisas. Os caminhoneiros, até lembro o nome do caminhoneiro que trazia para meu pai, né? Garrafial. Morava onde hoje é aquela loja de bicicletas que tem na esquina da cidade do Brasil, com o Otávio Jó, que é a loja de bicicleta ali, né? Sim. Ali era esse caminhoneiro Garrafial. Sim. Tá?
Outras curiosidades ainda daquele tempo, nós tínhamos a coletoria de impostos federais, a gente tinha a exatoria de impostos estaduais, existiam alguns hotéis naquele tempo também, tá? Ali o Hotel Contreiras, que naquele tempo tinha outro dono, tinha o Hotel do Seu Caque, onde hoje tem a loja do lado da rodoviária ali. Um período que tinha muitos viajantes, né? Como a gente chamava, os viajantes, muitos né? Viajantes, muitos viajantes que... A trabalho, no caso. Trabalho, tá? E se hospedavam nesses hotéis, por isso que tinha 2 hotéis. Tinha o Hotel do Seu Mário Rocha, do lado da atual estância, a agropecuária estância, daquele terreno baldio que ali tinha um hotel do Seu Mário Rocha, que depois foi para a Sentinela. Tá? Sim. Aliás, na verdade, foi para Vila Vasconcelos, né? Sim. Isso. Depende do período. Sentinela foi bem depois. Depende do período. Sentinela se emancipou em 92, né? Então, assim, muitas coisas mudaram, né? Outra curiosidade, energia elétrica. Hoje existe a CE, que traz energia de grande distância. Tá? Naquele tempo existia uma usina movida a óleo diesel, motor diesel, tá? Localizada onde hoje é a escritório da CE, ali era a usina da CE. Tá? Gerava energia até as 11 da noite, depois desligava, de madrugada não tinha luz, viu? Sim. Não tinha luz de madrugada. Das 11 às 6, não lembro bem que hora voltava. A não ser quando tinha um baile, aí pediu para tocar mais um pouquinho, né? Deixar ligado mais um pouco. Não tinha como faltar luz, não tinha como ter luz de madrugada, né? Então, assim, muitas coisas mudaram, né? Outra curiosidade ainda, como o TAPS tinha o dobro, exatamente o dobro da área que tem hoje. O TAPS tinha 1.520 km², hoje tem 700 e metade disso aí, né? TAPS tinha 104 escolas municipais, aliás, somando as escolas municipais que eu estou aí, 104 escolas, tá? Claro, TAPS era bem maior, englobava Sentinela, Vila Vasconcelos, Cerro Grande do Sul, parte da Arambaia e parte de Pardo Ribeiro, tudo era TAPS, tá? Era o dobro da área que é hoje, 1.520, 105 escolas, tá? Então, cada canto tinha uma escola, ninguém precisava viajar para ir na escola, sempre tinha uma escola perto de casa. Essa política mudou totalmente, hoje tem... Mas foi adequações também, né? Também a questão da evolução, né? Adequações, por exemplo. Acho que é isso aí, então. Rápidas pinceladas. Sim, né? Mas só pegando o gancho das escolas, a questão econômica também. Sim. Hoje, para ter uma escola, e o crescimento populacional. Antes, uma escolinha era uma sala que botava 10, 15, 20 crianças ali. Hoje já teria bem mais. Então, ao invés de ter vários profissionais em determinado local do interior, coisa e tal, centralizar na cidade, como se faz com a medicina e em outras áreas, né? E aí é mais fácil ter um ônibus recolhendo as crianças dentro de uma escola do que colocar uma estrutura de escola em cada canto, né, do município. E as escolas de interior, até tinha aqui em TAPS, era uma sala onde tinha de primeira a quarta série. Sim, várias séries, muito seriada. E era uma única sala e era e dividida. E um professor era para primeira a quarta série, um único e hoje um professor dificilmente consegue dar aula para meia turma. Para meia turma. Mas por que antes funcionava? Claro, não ao contento, talvez não funcionava. Porque as crianças chegavam e obedeciam o professor, sentavam, prestavam atenção. Quando não era com ele esperava o professor explicar para outra turma, ficava quietinho. Claro, sempre tinha alguma coisinha a mais, né? Mas era o normal, né? Então era fácil de dar aula. Hoje é inviável. Eram educadas. Hoje é inviável, pela questão da nossa evolução, entre aspas, né? Hoje é proibido educar. É proibido educar. Tá. Mas voltando à questão da cidade, então, para mim dar uma encerrada, eu acredito que TAPS, por exemplo, é uma cidade que cresce muito conforme a questão a questão do Brasil, a questão do país, do mundo, né? Então não a gente sempre bota TAPS, não. É uma cidade que, em função da metade sul da sua população, ela é normal como as outras tantas. E o crescimento, se a gente pegar as fotografias, o Dr. Vicente tem muitas, de 40, 50, 60 anos atrás, ela mudou radicalmente e está crescendo muito ainda e continua crescendo. É que a gente é imediatista. Eu passo aqui há 10 anos a mesma coisa. Claro, na Avenida Central, né, os prédios geralmente não estão mudando toda hora, né? São prédios que não vão ser construídos só para 10 anos ou melhorar o prédio. Então a cidade, eu acho que ela evolui normalmente, sem nenhum problema. As questões políticas que a gente tem, os desgastes, a falta disso, a falta daquilo, é inerente a qualquer cidade pequena. E a gente não pode querer que aqui seja diferente. Por que a gente reclama tanto de TAPS? Porque a gente é daqui. Se a gente fosse de Encruzilhada do Sul,
nós vamos reclamar de Encruzilhada do Sul, porque é o nosso convívio diário, né? Sim. Sim. Por isso que eu acho que a gente tinha que mudar um pouquinho essa mentalidade, começar a prestar mais atenção na nossa cidade, nas questões positivas. Falo na questão do turismo, como é que a gente vai resolver a questão do turismo? Pode vir o Papa trabalhar aqui, não vai conseguir, porque nós primeiro vamos ter que resolver a questão do esgoto na lagoa, e quem resolve isso, quem tem que puxar isso é a questão do governo do estado, através da Corsã, que a Corsã é quem vai ter lucro depois com a questão do esgoto. Então ela tem que investir para resolver essa questão, e resolvida a questão do esgoto, aí sim Tapes vai começar a ter mais possibilidades turísticas. Eu tenho um ponto de vista sobre o esgoto, tá? Gostaria de falar sobre isso. Essa estação de tratamento da Corsã, por exemplo, cobra de quem faz o lançamento o lançamento do esgoto para a estação. Sim. Acho que tem que ser o contrário. Tinha que cobrar de quem não lança o esgoto lá. Para que obrigar todo mundo a lançar. Mas a Corsã tem que fazer a ligação dos canos em todos os dentes que ela não fez, ela só fez uma partezinha do balneário, né? Ela tem que fazer esse investimento e a partir daí vai cobrar na conta da água essa questão do esgoto. E a Corsã vai acontecer o quê com o esgoto? O que acontece com a água? Aqui ela tem muito lucro, porque a água é de fácil captação. Sim. Então aqui ela gera lucro para passar para outros municípios. Exatamente. A questão do esgoto, em 2, 3 anos ela ia recuperar todo o capital investido e ia começar a ter lucro também. Então, essa é uma questão que não depende, às vezes, do prefeito. É claro que eles solicitam isso, mas não depende só de nós. Então, as coisas, a gente, antes de criticar e falar muito, a gente tem que, pelo menos, entender como é que funciona. E assim a gente não fica tão crítico com a cidade, né? Que é uma cidade boa de se morar. Tem muito assalto não, é roubo, não sei, que é em todo lugar, principalmente depois dos problemas da questão das drogas, né? Então a gente vive num lugar muito bom de viver e eu acho que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente tem que dizer que Tapes é um bom lugar de viver, de criar os filhos e é uma questão mais positiva, né? Claro. Este foi o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, o seu canal de notícias da web. Nossos convidados foram um médico há 45 anos que hoje atende no posto Arroio Teixeira em Tapes, Dr. Vicente Januário Garcia, e o professor de História, Nilo Soares. Não perca, no próximo sábado, o Lagoa Debate com patrocínio de Paulo Mancia, Assessoria e Consultoria Ambiental e a Fundação Luzia Tejada. Faça sua doação a Médicos Sem Fronteiras. Acesse www.msf.org.br. Agradeço a presença de vocês. Ok, obrigado. Se você tem um projeto e quer resultado, não pode esquecer o meio ambiente. Paulo Mancia Consultoria Ambiental. Nosso compromisso é com o resultado. Há 30 anos cuidando do meio ambiente. Quem é esse cara que nasceu em 25 de dezembro, há 2014 anos atrás? Natal. É tempo de doação. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Faça como a Fundação Luzia Tejada e doe R$1 por dia a Médicos Sem Fronteiras. Salve crianças da miséria. Acesse agora msf.org.br.